Ah, funcionou. Então, estamos falando de vendedores, ok? Vamos pensar no vendedor, em vendedores externos, para começar. Vocês, se fôssemos escolher vendedor externo, que características normalmente a gente iria escolher? Escolham para mim, digam para mim assim, de D, de I, de S, de C, ok? Se do D de cima ou do D de baixo, qual é a perspectiva que vocês veem? O que vocês escolheriam? Escolham uma palavra de cada uma dessas palavras descritivas e podem postar aí para a gente ver. E vamos iniciar a discussão. Alô? Tá todo mundo me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Aham. Competitivo, questionador, flexível, persuasivo. A Daniela pediu para eu repetir. A pergunta é: que tipo de característica a gente escolheria para vendedor a partir dessas características que estão aí na tela? Persuasivo, bom ouvinte, complacente, comunicativo, influente, persuasivo, assertivo, certo. Diplomático, interessante. Agora, vamos pensar hoje, porque veja só, essas características todas, elas estão relacionadas com um vendedor que se apresenta na frente do cliente, não é? Ao vivo e a cores, não é? Agora, as vendas têm sido muito por esse formato que nós estamos tendo aqui agora. Eu não sei se os vendedores de todos vocês estão trabalhando via home office ou se nós temos vendedores ainda trabalhando na rua, não é? Ah, como que está a situação atualmente? Quem de vocês está com os vendedores trabalhando em home office? Quem de vocês ainda mantém os vendedores visitando o cliente fisicamente? Neto, por favor, passe para mim, porque eu continuo não enxergando as respostas. Home office, muita dificuldade na abordagem. Nas duas formas, internos, quer dizer, é uma realidade, né? Esse depoimento da dificuldade, não é? O que você chama de dificuldade?
Ah, vou fazer o seguinte, pessoal, vamos tentar trabalhar com os microfones, ok? Nós não somos muitos, talvez vá mais rápido. Então, eu vou fazer a pergunta de novo e pode abrir o microfone e responder, vai andar mais depressa. Aqui, primeiro ponto foi assim, home office com muita dificuldade na abordagem. Que tipo de dificuldade? Essas aqui, como conseguir respostas, como acessar o emocional sem olhar nos olhos, é esse tipo de dificuldade? Pode abrir o microfone. Oi, Edson, eu sou Karine. Oi, Tá me Karine. vendo? Sim, perfeitamente. Edson, a dificuldade que as pessoas têm quando eu estou atendendo, eu atendo mercado de alto padrão, eu trabalho com mármore e granito, e aí, como eu consigo entender melhor a expectativa, a realização que a pessoa quer de um projeto, como eu consigo tratar com ele a demonstração do meu produto de forma online, para que no momento em que eu encontre, realmente seja o momento do fechamento. Então, eu tenho que fazer toda a curadoria antes. Sim. E esse torna-se um processo talvez maçante em função de que você está à distância, né? Exato. Na verdade, nós estamos tendo um exemplo disso aqui agora entre nós, porque se nós tivéssemos, por exemplo, em uma sala ao vivo e a cores, isso aqui era mais dinâmico, era mais interessante, era bem melhor, né? Mas Exatamente. essa é a realidade essa é a realidade dos fatos. Exatamente. Tá? E essa realidade dos fatos traz para nós, e esse é o motivo da nossa conversa hoje também, que eu quero partilhar com vocês, uma característica que até pouco tempo atrás a gente não queria saber dessa característica em uma função de vendas de jeito nenhum, porque nós pensávamos na área de vendas como uma área absurdamente dinâmica, não é verdade? Uhum. Mas Mas hoje as pessoas precisam praticar uma característica comportamental que muitas vezes não é delas. Se eu falar, por exemplo, e agora é uma pergunta que eu vou fazer a vocês todos, se eu falar as coisas assim, o camarada é alto S, o camarada é baixo D, o camarada é alto I, baixo C, essa linguagem é familiar a vocês? Não, eu tenho dificuldade. Ainda não, né? Quem mais aí é familiarizado com essa linguagem? Ou não é familiarizado? Por favor, podem abrir o microfone e falar. Bom dia. Para Bom mim, dia. tudo bem. Ok, você é Obrigada, senhor. familiarizado. Isso. Tá. Tem ainda não aprendeu, tem alguma dificuldade, outro já tem familiarização. Quem mais? Só entrar e falar, sou familiarizado e fecha. Não sou familiarizado e fecha. Vamos? Ah, aqui, tá bom. Sim, 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 eu estou vendo aqui. Não sou, não sou, não sou. Bom, normalmente vendedores costumam ser com um perfil meio padrão, que nós chamamos perfil alto D, alto I e baixo S. Alto D significa impulsivo, competitivo, vigoroso, empreendedor. Alto I significa influente, persuasivo, amigável. Por quê? Porque estão na caixa de cima, na caixa alta. Baixo S, dinâmico, alerta, ativo, inquieto, demonstrador, flexível. Por quê? Porque está na caixa de baixo. Ok? Eu vou mostrar para vocês, compartilhar com vocês uma outra tela daqui a pouco, para mostrar um pouco desse conceito DISC aí, que se vocês não estão habituados com esse autodate, talvez seja interessante fazer uma rápida leitura. Mas significa o seguinte, que normalmente vendedores, principalmente externos, eles têm que ser dinâmicos, alerta, ativos, inquietos, porque essa característica de S embaixo significa a mobilidade que um vendedor precisa ter, porque ele tem que andar de um cliente para o outro, visitar um cliente 2, 3, 4, se adaptar a circunstâncias diferentes, a ambientes diferentes, não é?
o tempo todo. Uhum. Isso significa que o cara precisa ter essas características aqui o tempo todo. E a pessoa que tem isso naturalmente, ele é naturalmente dinâmico, naturalmente alerta, naturalmente ativo, naturalmente inquieto, ele está bonito no filme, não é? Só que isso mudou, né, gente? Agora ele tem que ficar sentado na frente de uma cadeira olhando para uma tela o dia inteiro, ou quase que a maior parte do tempo. Para um camarada que é tranquilo, gentil, metódico, né? Essa característica de você ficar na frente da tela é maravilhosa, ele está como um peixe na água, mas um indivíduo que vinha de uma vida como essa, a grande dificuldade que ele tem é vencer a própria inquietação de ficar sentado na frente do computador trabalhando, na frente da tela trabalhando. Ele não tem mais aquele grande desafio de estar em lugares diferentes, falando com pessoas diferentes, no ambiente do indivíduo, se adaptando àquilo lá, mas ele tem a pasteurização da mesmice. Ou seja, sempre há uma tela e um interlocutor do lado de lá, e à medida que nós estamos aprendendo a lidar com essa tecnologia, nós estamos aprendendo a nos apresentar também na frente da tela, aprendendo a nos encaixar, e isso meio que uniformiza as coisas. Ao mesmo tempo, faz com que elas andem mais devagar, não é verdade? Até aí, o que vocês têm a dizer? Estão comigo? Tranquilo, Edson. É por aí, não é? É um desafio ter essa tela e o interlocutor e acessar o interlocutor, né? E como que eu consigo entender a cabeça da minha equipe para eu conseguir despertar esses pontos, né? Quando eu vim hoje para cá, foi exatamente para entender, tentar ampliar minha visão em relação a isso. Nós temos 2 desafios aí, ok? O primeiro desafio não é um desafio de recrutamento. O primeiro desafio é um desafio de gestão. Essas pessoas que têm um perfil, que têm um perfil de pessoas inquietas, que naturalmente ativas e tudo mais, e têm que estar vivendo meio que encarceradas, né? Certamente isso traz 2 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da uma certa frustração, é claro. E o segundo aspecto é que você precisa ter uma coisa que, às vezes, vendedores externos não têm, uma certa organização. Um vendedor externo, ele é um camarada que ele é aquele sujeito que ele pega a bola no meio de campo, dribla 2, 3 e vai para frente do gol. Mas ele normalmente tem um trabalho de background, né, de back-office, para dar suporte a algumas atividades e algumas coisas que normalmente bons vendedores não cobrem. Bons vendedores normalmente são desorganizados por natureza, isso faz parte, não é? Vendedor externo normalmente costuma ser desorganizado, mesmo com tecnologia e tudo mais. Agora, a partir do momento em que você tem uma atividade em que você fica na frente da tela e você não tem mais essa coisa de sair para a rua, ou não tem na mesma frequência, como alguns de vocês colocaram aqui, o que acontece? Você também não tem mais backup. Aquela função do auxiliar do vendedor, aquela parte administrativa que ficava por trás, ele mesmo tem que fazer. Porque a verdade é que os quadros acabam sendo se enxugando. Uhum. Se eu não preciso mais me locomover de um cliente para o outro, ok? O tempo que eu gastava com isso, e nós sabemos que é muito tempo, me permite agora eu cuidar de mim mesmo, eu cuidar do meu administrativo, eu me virar com o meu administrativo. Tem que ser assim, não é? E com isso, esse vendedor, esse indivíduo que ele é naturalmente inquieto, naturalmente alerta, naturalmente dinâmico, naturalmente com a vontade louca de ir para a rua, ele tem que ficar em casa. Existem as pessoas
normalmente tranquilas, que ficam em casa na maior, né? E existem aquelas pessoas, e vendedores externos fazem parte desse grupo na sua maioria, que para eles ficar dentro de casa é como ficar trancado numa jaula. Então, a primeira coisa a se fazer é que essas pessoas precisam ter claro que essa realidade mudou e dificilmente vai voltar a ser como antes. Porque há o segundo aspecto disso aí. A produção pode ser maior até. Se um vendedor externo conseguia fazer 4, 5 visitas externas, quando muito, com muita força, no tempo das visitas ao vivo e a cores, não é? Por aqui, ele pode falar com 10, 15 clientes por dia. É só ter organização. E esse, meus amigos, é talvez um dos argumentos para ajudar a gerenciar esse vendedor. A gerenciar no sentido de motivá-lo. É mostrar para ele a área de oportunidade. Porque é mais ou menos o seguinte, alguém falou para mim, eu vi essa frase ontem, de que esse lockdown e o coronavírus, eles adiantaram o que ia acontecer no mercado. Nos próximos 10 anos, eles adiantaram tudo para esse ano. Mas que essa ida para reuniões e atividades sendo feitas online ia acontecer em uma espécie de fade-out ao longo dos próximos 10 anos. Só caiu tudo no nosso colo de uma vez só. Não deu tempo de preparar, não é verdade? Mas é mais ou menos por aí. Uhum. Um grande... o desafio de se manter o pessoal animado, não é? É exatamente esse. É você mostrar aonde está a área de oportunidade. E a área de oportunidade, aliás, essa área de oportunidade, ela está em todas as funções praticamente. Simplesmente você tirou o tempo de ir e vir, o tempo de se preparar para ir e vir e tudo mais, e deixou a questão do quanto trabalhar, do ritmo de trabalho, mais à disposição, mais à vontade das pessoas. Nós temos uma dificuldade grande com a questão de ritmo de trabalho e gerenciamento, porque muitos de nós acreditamos que nosso funcionário, às vezes, não tem a maturidade para trabalhar em casa. Tem aquelas brincadeiras, né? Você tem que acompanhar, se o funcionário está trabalhando em casa, você tem que trabalhar, tem que ter um sistema qualquer que veja que ele está mexendo no mouse. Aí apareceu, eu vi uma piada mostrando um ventilador e um mouse rodando sozinho, uma coisa assim. Mas, na verdade, isso não é assim. Eu suspeito que o pessoal acaba trabalhando até mais, se for devidamente motivado e devidamente gerenciado em termos de tarefas, não em termos de locação de tempo. Essa coisa da gente cobrar atividade por aquilo que a gente vê fisicamente, serve para remador de barco, eu acho só. São poucas as funções hoje em dia que você consegue vislumbrar a produtividade a partir da visão do indivíduo trabalhando. Não é verdade? Você pode ter o indivíduo olhando para a tela o tempo todo, se ele está trabalhando ou não, é difícil saber. Mas se a gente pode administrar por resultados, por entregas, e quanto mais a gente fizer isso, aí é o melhor das coisas. Posto tudo isso, quando a gente vai para a segunda fase da nossa conversa, que é como é que a gente vai escolher um perfil para trabalhar numa função que agora é assim. Eu vou trazer um vendedor novo, ou eu vou treinar alguém para ser um vendedor nesse novo perfil. Como é que eu vou fazer o perfil desse cavalheiro? Como é que vai ser o perfil desse novo vendedor? É o que a gente vai fazer agora para mostrar para vocês. Até aí, alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram colocar? Por favor.
Edson, eu não tenho vendedor externo, eu tenho vendedor interno, né? E eles estão em home office, então é muito um olhar para isso. O perfil é o mesmo, eu vi que você está tratando o vendedor externo, teve um momento que você citou. Não, o perfil de vendedor externo e de vendedor interno tem diferenças. A gente vai ver essa diferença agora. Eu vou usar um instrumento aqui para mostrar essa diferença para vocês, ok? Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal, antes de eu mudar de tela? Esse material você vai mandar para nós, Edson, é possível? Esse material é possível vocês conhecerem, sim. Todos vocês vão, todos vocês vão receber um, um convite para conhecer esse material sem custo adicional, podem ficar tranquilos, e para inclusive para usar, para experimentar. Tá bom, obrigada. Então, aqui nós vamos fazer um perfil de vendas, ok? Vocês estão vendo aqui a minha tela com o ajuste gráfico? Estamos. Muito bem. Eu vou, eu vou tentar colocar do lado aqui aquelas características DISC para facilitar as coisas. E vou tentar mostrar a tela para vocês. Tá aqui. Aqui, aqui, aqui. Deus do céu, como eu estou apanhando com essas telas aqui. Vocês estão vendo aí as palavras do DISC e o gráfico juntos? Estamos. Ufa! É, Obrigado pela, está obrigado pela super bem. paciência, viu?
Na tecnologia, o que a gente tem certeza no momento atual é que vai dar errado. Então, tá tudo dando certo. Olha aí que maravilha. Está arrasando. Obrigado. Ah, que alívio. Ufa, ufa. E ufa de novo, viu? Eu estou até suando aqui, ainda bem que vocês não estão me vendo. Muito bem. Então, gente, agora a gente vai brincar, né, de fazer um perfil, ok? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer o desenho e vamos definir a dominância, o D, a dominância, ok? O D, deixa eu até botar essa tela aqui um pouquinho mais para cá. Cabeu tudo aqui, muito bem. A dominância. A dominância, o nosso vendedor, hoje, ele tem que ser impulsivo, competitivo, vigoroso, questionador, ou ele precisa ser diplomático, comedido, condescendente? Para que lado a gente vai? Pensem que ele está trabalhando, é o novo, não é o que a gente tinha. O que a gente tinha, a gente vai ter que burilar ele para ele ficar mais calmo. E o novo, como é que vai ser? Estamos aqui na letra D. Eu acho que ele tem que ser vigoroso. Vigoroso. Acho que ele tem que ser assertivo. Vigoroso e assertivo. Muito bem. Pode navegar embaixo também? Não. Não. Se você, na verdade, até pode. Você falou duas palavras, vigoroso e assertivo, não foi? Uhum. Agora fale mais uma. Acho que ele tem que ser diplomático. Diplomático. Vocês estão vendo que o gráfico começou a se formar, não foi? Uhum. Então vamos considerar o seguinte: você pode escolher 6 palavras, no máximo, ok? Podem ser as 6 de cima, as 6 de baixo, 3 de cima, 3 de baixo, 4 de cima, 2 de baixo, mas tem que ser 6, ok? Já escolheu 3. E eu já carreguei as 3 aqui. Fale mais. Escolha mais 3. Tanto de cima quanto de baixo. Ele tem que ser questionador. Questionador. Note bem, quando você fala uma palavra de cima, eu clico e o gráfico sobe. Percebeu? Perceberam? Aham. Agora, fala outra palavra. Mais uma. Competitiva a gente já tinha falado, né? Ou não? Ou você está escrito aqui agora? Eu vi aqui escrito. Escrito aqui, foi escrito aqui. A gente usou a palavra competitivo já? Não? Ou não? Não. Então, competitivo. Falta uma palavra só. Pode ser de qualquer um dos lados. De baixo a gente só escolheu o diplomático. Eu me lembro. Caberia pouco exigente? Eu acho que não. Não. Condescendente, talvez, porque a gente tem que ser, né? De repente poderia. Vamos usar condescendente, que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Condescendente está no quadro de baixo, né? Então, eu vou clicar aqui e o que vai acontecer? O gráfico vai baixar um pouquinho. Quanto mais eu escolho palavras de cima, mais o gráfico sobe. E quanto mais eu escolho palavras de baixo, mais ele desce. Se eu escolher só palavras embaixo, ele vai para baixo. Ok? Uhum. E a gente ficou aqui, ó. O ponto final dele. O balanço foram 4 palavras de cima e 2 de baixo, deu isso aí. Agora vamos para a letra I. Mesma coisa, 6 palavras. Pode mandar ver aí. Influente. Influente. Amigável.
Vamos fazer uma coisa para a gente não perder o fio da meada. Isso talvez vocês possam escrever, que assim aproveita um pouco da opinião do resto da turma aqui. Escrevam para mim, faz favor. Enquanto eu vou ficando com essas duas que você falou aqui, mas depois vamos ver se aparecem coisas similares aqui. Influente e amigável. Estamos falando do I agora, viu, gente? Influência, I, a letra I. O que é verbal, Edson? Verbal é a pessoa que verbaliza muito, que fala muito. Porque é interessante, por exemplo, o camarada que é influente, exercer influência não quer dizer necessariamente você falar muito. Você ser persuasivo também não, e ser amigável também não. Ser comunicativo também não necessariamente ser verbal. Agora, verbal é uma característica muito física, é falar. Há pessoas que são comunicativas, mas falam concisamente, e há pessoas que são comunicativas e verbalizam mais. O camarada que é verbal em excesso, ele é tagarela. O camarada que é verbal na medida certa, ele usa a característica de verbalizar bem. Isso é ser verbal. Tá, obrigada. Muito bem. Então eu tenho... o que foi? Você tinha falado o que mesmo? As duas que você falou? Influente e amigável. E eu coloquei verbal agora. Influente, amigável, verbal. Eu tenho aqui também, a Paula chamou comunicativo, Positivo, influente, persuasivo, investigativo, persuasivo, tarará, tarará, tarará. Eu percebo que ninguém perguntou, ninguém falou nada da caixa de baixo. Eu nem li ainda. Eu pus positivo aí também. Sim. Ninguém falou nada da caixa de baixo. Ninguém fala nada. O camarada não tem que ser nada Investigativo. Investigativo, pronto, é um ponto. Isso significa que a gente tem um monte de palavras para cima. Eu vou considerar 5 palavras para... Opa, volta aqui, não é aqui. É nesse. 5 palavras para cima, então vou dar 1, 2, 3, 4, 5. E uma palavra para baixo. Então, deu uma baixadinha. Agora, vamos para o S, da estabilidade. O nosso vendedor, ele tem que ser amável, deliberado, bom ouvinte, gentil, metódico, dinâmico, alerta, ativo, inquieto, demonstrador. Se fosse há 5 meses atrás, a gente sabe o que é, principalmente se fosse externo, né? Mas agora, é agora que é o desafio. Estamos na letra S, pessoal. Vamos lá. Meia dúzia de palavras. Esse é o exercício maior agora. Temos que pensar na realidade que nós temos. O que nós queremos? Uau com esse. Hein? Uau com esse. Ó, persistente, bom ouvinte, metódico, dinâmico, alerta e flexível. Alerta, dinâmico, alerta, persistente. Bom ouvinte, metódico. Eu tenho aqui também a flexível. Eu tenho o dinâmico, eu tenho a coisa meio que no meio aqui, tá meio, as palavras todas estão vindo aqui mais ou menos, mas ainda um pouco tendendo para baixo, viu? A combinação de palavras que eu recebi aqui, a contagem, está mais ou menos tem obviamente muito mais do que 6 palavras, mas as palavras estão metade para cima, metade para baixo, com uma ligeira tendência do baixo ganhar. Estaria assim, ó.
Não, peraí, desculpa, fiz bobagem. Eu cliquei no lugar errado. Aqui, é nesse aqui. Está dando isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou deixar assim, nós vamos para a letra C e depois vamos avaliar e vamos voltar para a gente discutir isso um pouco mais. Mas vamos deixar assim por enquanto. A letra C é a conformidade a regras, ok? Regras, procedimentos, uma postura reativa e cautelosa, busca se podar em regras e tudo mais. Quando o indivíduo é para cima, ele é cuidadoso, sistemático, exato, perfeccionista, lógico, detalhista, complacente. Complacente porque ele é uma pessoa que se baseia muito em regras, não é? Então ele evita confusões, por isso a complacência. Quando é camarada é baixo C, aí ele é firme, persistente, teimoso, obstinado, independente e algo aventureiro. Qual dos dois? Palavrinhas. Qual lado que a gente vai, pessoal? Fala de novo esse complacente aí, por favor, Edson. O complacente, a complacência é mais ou menos o seguinte: evitar briga, fugir da briga. Eventualmente concordar com o oponente ou com o outro lado para evitar maiores discussões. Mesmo que você não concorde não concorde com o que ele está falando, mas você, ok, concordo com você. Está feliz agora? Mais ou menos isso. Isso não seria cuidadoso? Nesse caso, pode ser um pouco, mas o cuidadoso, aí no caso, tem muito a ver com o cuidado com o que você está fazendo até o final, porque essas pessoas são perfeccionistas. E o cuidado tem a ver com essa questão de você é cuidadoso para que o resultado saia 100%. Um pouco cuidadoso também no trato com as pessoas tem a ver, sim, mas está mais nessa direção. O trato com as pessoas está em cima, está na complacência. Independente cabe? Dependendo do tipo de vendas, sim. Eu acredito que sim. Venda consultiva cabe? Venda consultiva. Venda consultiva no home office. Depende de você como gestora, como chefe. Você, o seu vendedor, consultor, ele tem liberdade de trabalhar de acordo com o pensamento dele em cima da matéria que ele trabalha, que ele vende, ou ele vende pacotes, vende sistemas conceitualmente já devidamente protocolados, e é isso que ele tem que ele tem que colocar em funcionamento. Ele tem liberdade de usar o próprio bom senso para atender o cliente e resolver assuntos do cliente, ou ele tem que vender as soluções que já estão previamente montadas? Ele tem que dar a consultoria do melhor produto que o cliente precisa. Sim, do melhor produto que o cliente precisa. Agora, esse produto é um produto que está na prateleira, ou esse produto ele também, enquanto consultor, vai criar o produto baseando em, vamos dizer, em protótipos, em procedimentos prévios que já são o background da sua organização. Mas ele que vai fazer, entendeu? Está na prateleira. Então ele vai pegar o melhor do que tiver, mas vai tirar de uma prateleira, com várias opções, mas estão lá na prateleira. É isso? Isso. Então, não. Não é independente. Não é independente, não. Ele é independente porque ele está vendendo, ele tem independência de escolher entre várias prateleiras e usando conhecimentos e bom senso, mas ele tem um limitador. Né? Então, acho que não.
Então, aqui eu tenho, estamos falando de persistente, lógico, preciso, exato, obstinado. Obstinado é uma coisa, é uma característica importante, porque você tem que ficar muito, o timing como é que chama? Da venda, assim, é mais longo, e a forma de você influenciar também é mais difícil, porque do mesmo jeito que você está vendendo, os concorrentes também estão fazendo igual, né? Então, a diferenciação torna-se mais difícil, mais pasteurizada, eu diria. Bom, deixa eu contar aqui o que veio. Tá? Persistente. Vocês perceberam que a palavra persistente aparece 2 vezes? Eu vi. E aparece uma vez em S, estabilidade, e é uma característica alta, não é? E depois aparece em C e é uma característica baixa. Ninguém perguntou isso, mas agora acho que agora que vocês perceberam, é um bom momento de explicar a diferença que tem de uma para outra, viu, gente? Persistente no S, alto S, que tem a ver com estabilidade, é a persistência física, vamos chamar assim, de você se manter fazendo a mesma coisa rotineiramente. Essa é a persistência mais, digamos assim, física de execução das coisas, ok? E a persistência do C, que está embaixo, é a persistência de ideias, não é? É a persistência das ideias. É o camarada que é persistente na sua ideia, na ideia dele, não é? Eu não quero considerar que, porque a teimosia, de uma certa maneira, é a exacerbação disso, né? O persistente, ele luta pela ideia dele, não larga da ideia dele. É uma característica que pode ser considerada boa. O teimoso, ele pega a persistência e exacerba ao ponto de continuar batendo na mesma tecla, mesmo quando ele sabe que quando ele está errado, né? Então, são 2 coisas diferentes. Então, eu tenho aqui, firme, cuidadoso de nós, está tendendo para baixo. Interessante. Entendeu? Pela quantidade de palavras aqui, deu uma queda para baixo aqui, pelo que eu vi. Então, ele fica assim, ó. Vamos ver agora, com essa formatação, o que é que a gente escolheu em termos de perfil comportamental, ok? Eu acredito que nós estamos falando de vendas aqui, não é verdade? Eu tenho aqui alguns tópicos que a gente precisa responder. Atendimento receptivo, qual é a área de atuação relacionada ao cargo? É vendas, e como é venda, e como o cara está trabalhando por dentro, é vendas internas. Aqui já está fácil de responder. Bom. Vendas gerais internas. As seguintes características serão necessárias. Para ser bem-sucedido nesse cargo, o ocupante deverá ser verbal, persuasivo e motivador, além de rápido e fácil adaptação a situações diferentes a cada momento. Capacidade de centrar as atenções e motivar, convencer tanto individualmente como grupos, poderá ser muito importante no presente cargo. As diretrizes dessa função requerem que o ocupante seja direto, assertivo, focado em resultados, além de independente e resoluto na forma de agir. Deverá ser capaz de exercer autoridade, se necessário, criar e estabelecer parâmetros caso não existam. Deverá ser capaz de estabelecer uma ideia, um argumento e mantê-lo com firmeza. A habilidade no atingimento de metas de resultados tangíveis é altamente desejada, além da capacidade de eventualmente quebrar barreiras para sustentar um ponto de vista corporativo. Acabamos desenhando o perfil do vendedor externo, apesar de ter vendas internas. Está bem bonito, mas é um perfil do vendedor externo. Ok? Agora,
Vamos voltar lá no desenho e dar uma olhada no que a gente pode fazer se a gente mexer no S, que é o grande problema, que é o que eu quero mostrar para vocês. Né? Se a gente pegar o S, que acabamos colocando para baixo, se nós fizermos isso aqui, o que acontece? Pusemos ele assim. Aqui continua vendas externas. Será de vital importância para o sucesso no cargo que o ocupante seja verbal, motivador e persuasivo, além de independente e capaz de difundir e manter um ponto de vista corporativo, mesmo sob pressão. Nessa função, o ocupante deverá ser direto, assertivo e focado em resultados, além de relativamente estável e capaz de transmitir tranquilidade. Deverá ser apto a exercer autoridade, deverá ser apto a exercer autoridade, lidar com interrupções e se manter dentro de uma rotina, demonstrando assiduidade e disciplina. O atingimento de metas e resultados tangíveis, além da capacidade de enfrentar e superar barreiras, problemas ou competição, podem ser fatores inerentes ao cargo. O que vocês acham? Eu não acompanhei, Edson, eu não sei o que eu acho. Bom, já temos uma opinião. Que mais? Eu vou voltar no assunto, claro. Vejam, a gente saiu da estabilidade, colocamos esse camarada com o S para cima, ou seja, alta estabilidade. O indivíduo que é mais tranquilo, até fisicamente falando, é menos, não é tão inquieto. Esse perfil significa um indivíduo que aguenta mais você ficar em casa na frente do computador. Por que isso? Por causa da relativa estabilidade e essa capacidade de transmitir tranquilidade. Ao mesmo tempo, o indivíduo consegue exercer alguma autoridade, lidar com interrupções e se manter dentro de uma rotina, demonstrando assiduidade e disciplina. Isso aqui que é o fator maior, que é o fator que a gente vai precisar, nos vendedores que a gente tem, vai precisar passar para eles alguns, digamos assim, alguns exercícios para deixá-los mais, motivá-los. E nos que a gente vai contratar, é melhor que a gente já contrate assim. Pessoal, dúvidas, perguntas? Você disse que não acompanhou. Agora, quem não entendeu e tudo mais, pode fazer pergunta à vontade, a gente volta, vai e volta. Agora é a hora de discussão. Tá bom? Não, o acompanhar que eu falei, não é que eu não, assim, é que eu não consegui encaixar, assim, eu não consegui ter a leitura disso. Do DISC mesmo. Entendeu? O que é esse perfil? O que eu tenho que potencializar? Quando você usa o perfil DISC, ou o sistema DISC para entender o perfil comportamental das pessoas, é uma forma de você compreender, entender o jeito que a pessoa interage com a sociedade, tanto profissionalmente, inclusive, quanto socialmente. E dentro dessa interação, dentro desse processo de interação, existem 4 grandes grupos de características que são o D, o I, o S e o C, dominância, que é uma postura proativa
e tende a perceber, e que tende a perceber as situações usualmente como hostis. Confronta a hostilidade para evitar o fracasso. Não é? Então, as pessoas normalmente altamente dominantes são aquelas pessoas que dão ordens ríspidas, rápidas, e que são assim naturalmente. Elas nem percebem que são desse jeito, simplesmente são desse jeito. E ponto. Influência significa uma postura muito proativa, mas nesse caso já tende a perceber as situações, em vez de favoráveis, em vez de hostis, como favoráveis. Eles acham que o mundo é cor-de-rosa, tudo é favorável e percebem ambientes de prima como ambientes amigáveis. A diferença da dominância para a influência é que o dominante percebe, de princípio, ele percebe o mundo como uma competição. A natureza dele é assim. E o influente percebe o mundo como um lugar constantemente amigável. É a natureza dele ver as coisas assim. Okay? São duas características que a gente chama de proativas. E as pessoas que têm essa característica proativa no alto, normalmente elas carregam esse grupo de tópicos aqui: impulsivo, competitivo, vigoroso, ou influente, persuasivo, amigável. Quando a pessoa é o inverso disso, ela cai no outro quadrante, que são as características suporte. O indivíduo, quando ele não é impulsivo nem competitivo, normalmente ele é diplomático, ele é calmo, modesto. Quando ele não é persuasivo, amigável, verbal, ele é o inverso. Ele é reservado, reflexivo, desconfiado. Indo na direção de S, estabilidade, e C, conformidade, quando ele não é estável, ele é dinâmico, ele é, como é que se diz? Borbulhante, alerta, ativo, inquieto. Se você olhar as características, você vai ver que elas são opostas umas às outras, sempre. E a leitura das pessoas é o conjunto desses quatro grupos de características que dá o perfil dos indivíduos. E quando a gente transforma isso num perfil desejado para um cargo, a gente está vendo o seguinte: a pessoa que eu quero para a minha área de vendas, atualmente é uma pessoa que se sente naturalmente na frente do computador e trabalhe como vendedor nesse ambiente, onde a interação dele com o cliente vai ser como essa que a gente está tendo agora. Apenas o pessoal vai ver, vai se ver, não é? Via chat, que, aliás, eu acho que está na hora da gente se ver um pouquinho, né? Nós já terminamos aqui o nosso horário. Eu vou abrir para a gente fazer perguntas e vou colocar aqui para a gente, para o meu assistente, o Neto, tirar uma foto do grupo. Então, estamos todos aqui. Vamos mostrar nos dar a conhecer aqui agora. Deixa eu ficar mais de longe. Eu estou aqui. E agora vocês, por favor, abram aí as câmeras para tirarmos uma foto do grupo. Se puder botar uma luz, é legal, hein? Está muito escuro. E você ainda é violeiro. Deu para ver aqui, né? Nas horas vagas, né? Nas horas vagas. Se você soubesse as coisas que a gente faz quando tá trancado, né? É um negócio danado. Eu sou uma dessas pessoas, que eu posso falar muito a respeito dessa questão da estabilidade e da instabilidade, porque eu certamente eu sou um consultor, mas eu sou um consultor que trabalhei muito em vendas e tenho aprendido a conter digamos assim, o ímpeto de ir para fora e tudo mais, a duras penas.
Eu faço parte desse grupo que você estava comentando, como é que eu faço para lidar com o meu pessoal. Gente, vamos ligar as câmeras aí para poder tirar uma foto do grupo inteiro. Aí, melhorou, melhorou. Ok, só estou repetindo. Mosaico. Aí. Letra maiúscula, início de frase, dá, acento agudo no ar, o, todo, Isso. Tá começando a aparecer as fotos aí. Vamos lá, pessoal. parte. Deixa eu ver. Bom, enquanto o mosaico está se formando aí, perguntas, pessoal. Por favor, perguntas, fique à vontade. Estamos aqui abertos à discussão. Tudo bom, Edson? Oi, Camila. Tudo jóia. Eu queria tirar uma dúvida, porque eu tenho interesse em aplicar essa ferramenta, né, lá na minha empresa, e aí a gente acabou agora de passar por um processo de descrição de cargo. Sim. E aí eu vendo você estabelecer o perfil através do gráfico, então, nesse caso, eu teria que definir duas vezes, através do gráfico e através da atividade também, para o cargo, na ferramenta? Você pode fazer pensando na atividade, respondendo aspectos da atividade, ou pode responder nesse modelo que eu mostrei para você. Todos vocês vão receber uma forma de acessar esse sistema e operá-lo, ok? Nessa circunstância, aí vocês vão poder falar com um dos nossos consultores, ele assiste vocês para fazer uma demonstração gratuita, sem compromisso, podem ficar tranquilos quanto a isso. E aí vocês decidem se querem utilizar a nossa ferramenta, ok? Tá jóia. A gente vai mandar para vocês, nós temos os e-mails de vocês, e a gente vai mandar para cada um de vocês um convite, inclusive para vocês fazerem os seus próprios perfis. Quem ainda não fez perfil com a gente, vai ser um momento de fazer e ter uma devolutiva e tudo mais, e entender como é que o processo funciona. Ok? Está dentro do nosso pacotinho, né? Agora voltando à questão do DISC, né? O DISC é um instrumento que é utilizado já há bastante tempo, ok? Os fundamentos do DISC foram feitos em 1928 pelo professor Marston, né? E é uma forma de você ler o comportamento dos outros e com isso mesmo com isso você conseguir colocar as pessoas mais corretamente nas funções. Aqui, à medida que nós temos inclusive seminários de formatação onde todo o contexto do que significa o DISC e tudo mais é passado, não é? E em função disso, a gente vai passar para vocês também quando é que vai ser o próximo seminário, se vocês quiserem participar, é muito interessante, é importante para poder usar o instrumento adequadamente. E o conceito não muda, existem outras empresas que fornecem instrumentos com base nessa tecnologia, né? O conceito é o mesmo, a formatação, é tudo mais ou menos, é sempre a mesma, são variações sobre o mesmo tema, não é? O interessante quando você usa o DISC para fazer a avaliação de um perfil de cargo e para trazer as pessoas, é que você acerta a escolha assim de uma maneira enorme. Você sobe o nível de acerto, a pessoa que entra se encaixa na função com muito mais propriedade. É claro que para você achar a pessoa,
Se antigamente você olhava só o currículo e fazia uma coisinha ou outra aqui e tudo mais, tinha uma certa facilidade, quando você usa o perfil de cargo, é evidente que vamos dizer assim, o filtro de entrada fica mais seletivo. Então, se você estava habituada a cada 3, 4 candidatos, você achava que você fechava a sua vaga, usando o DISC, talvez você vai precisar de olhar mais candidatos do que isso, porque você vai estar colocando mais um fator. Mas, em compensação, o nível de acerto sobe uma barbaridade, porque você já está trazendo um indivíduo que ele tem aquilo que você viu para a vaga. Como a gente está conversando agora, não é? Nós temos 2 desafios. Um, que é trabalhar as pessoas que já estão na função, e isso significa treinamento, não é? Alguém escreveu aqui, vou sair para não atrapalhar a foto. Eu não consigo imaginar como é que alguém pode não atrapalhar a foto. Mas, bom, eu vou assumir que quem não apareceu aqui é porque não quer aparecer na foto, né? Eu espero que não seja porque o pessoal está... Se fosse há uns anos atrás, eu ia imaginar que as pessoas estão com bob na cabeça, vestido de pijama, ou coisa parecida. Mas, enfim. Então, para você fazer as pessoas aceitarem e trabalharem melhor nesse novo ambiente, é um tipo de trabalho, é um tipo de processo de treinamento, de gestão, e para o qual, se vocês quiserem conversar sobre isso, depois conosco a gente tem algumas coisas para passar também, e é só falar com a gente, depois a gente marca reuniões com cada um de vocês para tratar de tópicos específicos. Treinamento certamente é um deles. E o uso do sistema, como eu já falei, vocês vão receber um e-mail com instruções para poder testar o sistema e olhar o que a gente mostrou hoje sem compromisso, ok? Como demonstração. Perguntas adicionais? Mais uma vez eu quero pedir desculpas a vocês por algumas inabilidades aí, mas foi a primeira vez que nós usamos o Google, tá? Na próxima eu tenho certeza que vai estar bem melhor. E foi ótimo, aliás, pode ficar tranquilo. Na próxima, nós vamos ter um webinar, já vou avisar vocês, nós vamos ter um webinar muito interessante que vai falar sobre construção de equipes. Ok? Podem aguardar aí que a gente vai convidar vocês. Tá bom? Perguntas? Fechamos? Obrigado, Darlene. Então tá bom. Abraço a vocês todos. Obrigado por estarem aqui. Stay safe, stay in home. Ok, pessoal? Fiquem em casa.